Olá, meu nome é Carlos Alberto, eu sou estudante de Ciência da Computação da UFBA e esse vídeo vai ser a apresentação de um trabalho da matéria Projetos de Circuitos Lógicos do professor Luciano Rebouças. A proposta do trabalho foi a criação de um somador-subtrator completo de 6 bits a partir de uma chave seletora que definiria se a operação entre os números seria de soma ou subtração, e os requisitos do trabalho foram verificação de overflow. Então, caso o nosso sistema não seja capaz de representar determinado número, a gente vai ter que sinalizar isso. Displays para mostrar os sinais dos números de entrada, o sinal da operação entre eles e o sinal resultante. E tem outro requisito que é o seguinte: todos os números de entrada vão ser com MSB 0, na forma positiva. Caso a pessoa queira operar com números negativos, vai haver uma chave seletora para ela transformar o número em complemento de 2, resultando no MSB 1. Então, deixa eu iniciar aqui. O primeiro circuito que eu montei foi esse aqui, um somador completo de 1 bit, com 3 entradas, A, B e o transporte de entrada, que vai ser linkado ao transporte de saída dos circuitos que eu vou concatenar logo em seguida. Então, testando aqui o valor, se eu somo 1 mais 0 mais 0, vai resultar em 1 com transporte de saída 0. Se eu somo 1 mais 1, resulta em 0 e o transporte de saída é 1. Se eu somo 1 mais 1 mais 1, resulta em 1 e o transporte de saída é 1. E se a gente continuar mudando os valores aqui, vocês podem ver que ele está com a funcionalidade correta. 1 mais 1, 0, que vai 1, e por aí se segue. Seguindo para o próximo circuito que eu montei. Foi um circuito somador, subtrator completo, de 6 bits a partir da chave seletora, que foi a proposta do trabalho. Com essas duas entradas que eu criei, A e B, eu usei um splitter para separar bit a bit. E nesse subcircuito, que são os circuitos anteriores, que é o circuito anterior, eu concatenei 6 deles, porque ele vai somar bit a bit e vai trazer o resultado aqui, sinalizando se ele é positivo quando o sinal aqui for 0, e se ele for negativo, o sinal aqui vai ser 1. E aqui tem o indicador de overflow. O transporte de entrada de todos esses circuitos subsequentes é o transporte de saída do anterior, como vocês podem ver aqui. Transporte de entrada, transporte de saída. O único circuito onde isso não ocorre é o primeiro, em que o transporte de entrada é a chave seletora. O A vai ser os bits do A em todos os subcircuitos, e o B vai ser um XOR entre o bit do número B e a chave seletora. Então eu vou mostrar um pouco aqui da funcionalidade dele para vocês. A gente vai fazer a soma de dois números, e o exemplo que está aqui é 2 mais 4. Vai resultar em 6, positivo. Se eu quiser 10 mais 4, resulta em 14, positivo. Se eu quiser 10 menos o 4, vai resultar em 6. E se eu quiser 10 menos 6, por exemplo, resulta em 4. Agora que é o seguinte, nesse circuito a gente ainda não vai conseguir fazer a subtração de um número menor por um número maior, porque o resultado aqui vai estar em complemento de 2. Não vai estar em complemento de 2, no caso. A gente vai ter que transformar o resultado daqui, que vai ser negativo, em complemento de 2. Aí ele vai dar um número positivo com o sinal negativo daqui. Só um segundo. Com o sinal negativo daqui. Então, por exemplo, se eu fizesse 2 menos o 6, ficaria menos 4. Só um segundo que eu tirei aqui do lugar. Ficaria menos 4, porque o sinal aqui é negativo. Só que esse menos 4,
ele está em complemento de 2. Então, a gente vai ter que transformar ele para um número positivo, que é o que a gente vai fazer logo em seguida. Esse é o circuito que é inteiramente para fazer o complemento de 2. Então, a gente vai entrar aqui com um número qualquer. Se a chave for 1, ele vai realizar o complemento de 2. Se a chave for 0, o número continua o mesmo. E eu fiz isso a partir de XOR sequenciais entre os bits do número e a chave. E, no final, ele vai ser somado ao número 1. Ao número 1, não. A esse número aqui, que é um número de 6 bits, em que os 5 bits da esquerda para a direita são 0 e o sexto bit é a chave seletora. Então, você pode perceber que se a chave for 1, ele vai realizar o complemento de 2, somando, no final, o número invertido com 1. No próximo circuito, eu concatenei os números positivos ou negativos a partir da chave seletora individual de cada número e o circuito somador-subtrator, com o cuidado de adicionar aqui o complemento de 2 que eu tinha falado para vocês, que se o número for negativo, ele vai sinalizar a partir do sinal, só que a representação do número vai ser a representação positiva. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu quiser 10 negativo mais o menos 5, ele vai resultar em 15 negativo. Se eu quiser menos o 10 mais o 5, ele vai resultar em menos 5 negativo. Se eu quiser, por exemplo, um número positivo menos outro número positivo, então aqui está 2 menos 1 mais 4 é 5. 2 menos 5, ele vai resultar em 3 negativo. Então, esse circuito, a partir daqui, já é capaz de fazer a soma e a subtração de números positivos e negativos com o identificador de overflow. E a última coisa que faltava para completar o trabalho eram os painéis indicando o sinal dos números de entrada, a operação entre eles, o sinal do número de saída e os números em si. Então, eu usei um splitter e depois eu usei mais 2 splitters que foram linkados aos painéis. E esse splitter aqui, eu usei um terra porque ele só ia ficar com 2 bits e o painel suporta 4 bits. Então, aqui tem os números de entrada, A e B, os sinais associados a cada um e a chave indicando se o circuito vai fazer a soma ou a subtração. Essa LED aqui está ligada ao overflow. Então, se o nosso sistema não for capaz de fazer a soma ou a subtração, ele vai indicar acendendo essa LED. E aqui está o painel completo. O número A, o número B e o resultado. Eu vou dar os exemplos para vocês que estão na proposta do trabalho. O primeiro exemplo é menos 1 mais A. Então, eu vou fazer o 1 negativo mais A. Menos 1 mais A resulta em mais 9. O segundo exemplo é mais 1 menos A. Mais 1 menos mais A. Isso resulta em menos 9. O terceiro exemplo é menos 2 menos B. Então, é menos o 2 menos mais B. Isso resulta em menos D. O terceiro exemplo é mais 10 mais 2. Então, eu vou fazer mais 10 mais 2. Isso resulta em 12, ou C em linguagem hexadecimal. E o último exemplo aqui é menos 1. Então, a gente coloca 1, transforma ele em um número negativo, menos o menos 3. 3 transforma em negativo. Menos 1
Menos menos 3 é menos 1, mais o 3, que resulta em 2. Agora eu vou dar uns exemplos para vocês de como o nosso circuito se comportaria quando desse overflow. Porque como é um circuito de 6 bits, em que o primeiro bit, o MSB, representa o sinal, a gente só vai poder representar do 0 ao 31 ou do 0 ao menos 31. Qualquer coisa fora disso vai indicar overflow. Por exemplo, se eu somar dois números, 17 mais 16, isso vai resultar em 33, que é maior do que o número máximo que o nosso sistema suporta. E a gente pode perceber isso aqui pela indicação de overflow. Se eu fizer a soma de dois números negativos e essa soma resultar em um número menor do que menos 31, ele também vai indicar o overflow aqui. Vou dar exemplo para vocês, só mudando o sinal. Menos 17 mais menos 16, ele indicou também o overflow. Esse circuito aqui que vocês estão vendo não faz parte do trabalho em si. É um circuito que eu deixei aqui salvo porque eu não estava conseguindo salvar em outro lugar e eu não posso perder ele, mas ele não faz parte do trabalho. Os circuitos que fazem parte são esses aqui que eu mostrei para vocês, até o circuito final. E esse foi o resultado final. Eu espero que tenha atendido todos os requisitos e muito obrigado pela atenção.